Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor ressuscitado esteja com cada um e cada uma. Muito obrigado por termos rezado ao longo dessa semana juntos, aqui nesse momento da reflexão e da meditação do Evangelho de cada dia, dos 9 meses com Maria, nas celebrações. Sou muito agradecido a você, a cada uma que me acompanha aqui pelo canal, pelas nossas mídias sociais, porque assim vamos nos ajudando a mergulhar cada vez mais no mistério do Senhor, cuja palavra da Bíblia, a palavra da fé, vai nos revelando. Ele que se entregou por nós, que deu-nos o exemplo de humildade, agora está vivo, presente e atuante entre nós. E é justamente essa experiência agora, no finalzinho da oitava da Páscoa, hoje é sábado, dia 23, dia de São Jorge, na devoção popular, depois de termos celebrado todos os dias dessa semana com a mesma solenidade do domingo pascal, hoje, no sábado da oitava da Páscoa, temos o capítulo 16 de Marcos, versículos 9 a 15, como se fosse o coroamento de toda a caminhada feita ao longo dessa semana. Vimos o testemunho dos apóstolos, o testemunho contrário das autoridades, pessoas que até mentiram sobre o acontecimento Jesus de Nazaré. Vimos as opções de muitos deles, lembramos, por exemplo, de Judas, que preferiu o dinheiro que a salvação. Vemos o exemplo das mulheres e, de modo especial, de Madalena. Vimos o testemunho do casal de Emaús, que estava se distanciando e depois, no caminho, reconhecem Jesus quando ele reparte o pão ao redor da mesa. Ontem víamos o exemplo dos apóstolos que haviam voltado à pescaria, mas já não pescavam mais porque não era essa a vocação deles. E esse capítulo 16, os versículos 9 a 15, é como que o resumo de tudo isso. Porque começa dizendo que Jesus aparece a Madalena, Maria Madalena, e que dela foi tirado 7 demônios. Veja a definição bíblica da apóstola dos apóstolos. Ela não é adúltera, não é a pecadora. Nós não sabemos que realidades do mal estavam presentes em Madalena, mas dizer que dela foram tirados 7 demônios significa que ela era a mulher totalmente liberta. Por isso, a primeira a fazer a experiência do ressuscitado. É ela que vai contar aos discípulos. Nós lembramos ao longo dessa semana que ela estava no túmulo, ela olhou para dentro, ela pensava que era o jardineiro. Foram várias as lembranças ao longo dessa semana. E agora ela é enviada a anunciar, mas a comunidade não acredita. Depois, fazendo como que quase uma memória lá do capítulo 24 de Lucas, diz que ele aparece com outra forma para 2 que iam para o campo. Também não reconhece. E por fim, o Senhor aparece na comunidade, lhe chama a atenção pela dureza de coração. Veja que para a gente conseguir perceber o ressuscitado, às vezes a gente espera aquele espetáculo, tambores runfando, fumaça, luzes, efeitos especiais. E o Senhor, ele está para aqueles que são libertos, está para aqueles que caminham, que trabalham. Ele está presente na figura, na pessoa de cada irmão, de cada irmã, principalmente dos mais pobres, dos mais simples, dos mais vulneráveis. É essa a sensibilidade a qual o Evangelho chama a nós, discípulos e discípulas. E ele dá uma palavra de autoridade. Ide por todo o mundo e pregai a boa nova. É uma notícia boa.
E essa notícia não é uma reportagem. Essa notícia é a pessoa de Jesus, crucificado, ressuscitado. Este que caminhou entre nós, que realizou tantos milagres, tantos prodígios. Ele que se deu como exemplo, se dá como alimento. Ele que é a palavra divina que assumiu nossa condição humana, que de tão humano só podia ser Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia que nós precisamos anunciar, não apenas com nossas palavras, mas principalmente com o nosso jeito de viver, a nossa maneira de crer, de celebrar, de conviver em comunidade. Por isso, meus amigos, sejamos ao longo deste dia anunciadores da boa notícia, principalmente para aqueles e aquelas que estão desesperados, desanimados, enlutados, sofridos, amargurados, machucados por tanta injustiça, por tanta maldade. Não sejamos anunciadores de má notícia. Lembremos-nos de Madalena e dos dois que estavam indo para o campo. Lembremos-nos da palavra de ordem que o Senhor dá à comunidade. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Pregai a boa notícia. Que Ele, com o seu Santo Espírito, nos reunindo todos como filhos e filhas do único Deus, do único Pai, nos dê a graça de sermos então, a exemplo de Maria, a exemplo daqueles dois, anunciadores da vitória da vida, da força de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos e que nos ressuscitará também quando chegar a nossa hora. Deus te guarde, Deus te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se puder, comente, deixe o seu joinha, compartilhe este vídeo, convide outras pessoas para se inscreverem no nosso canal. A você que já faz tudo isso, que já está conosco, muito obrigado. Deus lhe pague, Deus lhe proteja, Deus lhe dê a paz, cada dia e cada vez mais.